Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe Kim, estamos aqui hoje para mais uma aula de física, né? Nossa segunda aula do segundo bimestre. E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais gostosos que tem na física, né? Nós vamos falar sobre as famosas, né, leis de Newton, né? As famosas leis de Isaac Newton. Beleza, são 3 leis e hoje a gente vai entender o conceito de cada uma delas e a aplicação de cada uma delas, né? Utilizando exemplos do nosso cotidiano, certo? Olha só, as leis de Newton são usadas para determinar a dinâmica dos movimentos dos corpos. Então vamos lá para a primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton, bastante conhecido como lei da inércia. O que fala Isaac Newton sobre a lei da inércia? Olha só. Ele diz que todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma caneta, essa caneta está aqui paradinha, aqui em cima, né, da folha. Se eu não aplicar nenhuma força sobre essa caneta, se eu não triscar nela, né, ou se eu não pegar nela, né, ou se alguém esbarrar aqui na mesa, né, ou se tiver um vento muito forte, o que vai acontecer com essa caneta? Ela vai continuar em inércia, ela vai continuar intacta, parada, certo? Ou seja, todo o corpo continua em seu estado de repouso, né? A não ser que alguma força seja aplicada sobre ele, certo? Beleza. Agora vamos para a segunda lei de Newton, que para mim, né, é uma das mais importantes que a gente vai estudar, né? Vocês vão estudar agora, né? A gente vai ver o princípio fundamental da dinâmica agora e também mais na frente, né? Principalmente no primeiro, no segundo ano, vocês vão ver bastante essa lei, tá? Olha só, o que fala a segunda lei de Newton, né? Que é o princípio fundamental da dinâmica. Quer dizer isso, olha só. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta, na qual aquela força é aplicada. Ele fala o seguinte, que força, né, é igualmente proporcional que a massa de um corpo vezes sua aceleração. Ou seja, a massa de um corpo vezes sua aceleração é igual à força, né, a força aplicada ali, certo? Beleza, daqui a pouquinho tem um exemplo bem bacana aqui que eu vou fazer com vocês, tá? Sobre a segunda lei de Newton, tá? A gente vai entender melhor. Olha só aqui, agora a terceira lei de Newton, olha só. A terceira lei de Newton é o quê? É a lei da ação e reação, né? Muita gente fala, toda ação tem uma reação, e de fato tem sim, olha só. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos, né? Beleza, olha só. Se uma pessoa, se eu chuto uma bola na parede, ou seja, aquela bola está aplicando uma força sobre aquela parede. Mas o que acontece? Na mesmo sentido, só que em direções opostas, o que acontece? A parede também vai estar exercendo uma força sobre aquela bola. A mesma coisa se dois carros batem de frente, pou, né? Se chocam de frente. O que vai acontecer? É claro que um carro pode ser mais danificado que o outro, mas é por causa da força? Não, não é por causa da força, pode ser por conta do material que é constituído aquele carro que estragou mais. Mas os dois carros, um vai aplicar uma força ou outra, essas forças vão ser iguais, certo? Ou seja, toda ação tem uma reação, beleza? Agora vamos fazer um exemplo aqui bem bacaninha, tá? Vou passar aqui, a gente fazer esse exemplo aqui bem bacana que eu trouxe aqui para vocês, olha só. Esse exemplo aqui é referente à segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Princípio fundamental da dinâmica. Beleza. Então, olha só. Ó, um corpo de massa de 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma cuja intensidade, que é igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Beleza, olha só, eu tenho um corpo e esse corpo ele tem uma massa igual a 4 quilogramas, beleza? E o que acontece? Olha só, inicialmente ele está em repouso, né? Submetido à ação de uma cuja intensidade, olha só, a intensidade, eu vou aplicar uma força sobre ele de 60 newtons, beleza? Tranquilo. E aí o que vai acontecer? Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Então eu quero saber o valor da
aceleração, certo? Então, olha só, nós sabemos que força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, aqui eu tenho a força, certo? A minha força é igual a quanto? Igual a 60 newtons, certo? Que é igual a massa, que é igual a 4 quilogramas, vezes a aceleração. Ou seja, a aceleração é igual a 60 newtons. Esse 4, ele está aqui multiplicando aqui, certo? Vai passar para cá o quê? Dividindo. Então, qual vai ser a aceleração desse corpo? Olha só, esse corpo tem uma massa de 4 kg. Eu aplico uma força de 60 newtons. Qual vai ser a aceleração que esse corpo vai se movimentar? Vai ser igual ao que? 60 dividido por 4 é igual a 15, né, metros por segundo ao quadrado. Essa será a aceleração desse corpo, certo? Então, assim, pessoal, essas são as 3 leis de Newton, certo? Introdução a elas, tá? E o que que acontece? Eu vou deixar uma atividade para vocês. Essa atividade tem questões teóricas e tem algumas questões práticas, que tem cálculo, né, do princípio fundamental da dinâmica, a gente utilizando essa propriedadezinha aqui, beleza? Pessoal, olha só, até a próxima, tá? Bons estudos aí e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, beleza? Tchau, tchau, um abraço.